Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristã da semana 5 a 11 de maio. Iremos selecionar algumas partes aqui da nossa reunião e tenho certeza de que vai ser de ajuda e fortalecimento espiritual para todos. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso tê-los aqui no nosso canal para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. E como dito inicialmente, agora nesse vídeo, estaremos considerando a reunião meio de semana e nela estaremos fazendo joias espirituais, na qual iremos considerar Provérbios do capítulo 12. Tenho certeza que vai ser muito bom para a nossa preparação e assim possamos dar bons comentários com o objetivo principal de fortalecer a fé de nossos irmãos e louvar o nosso grandioso Deus Jeová. Então pegue a sua palavra de Deus, pegue seu telefone e faça as anotações. Vamos lá, vamos dar início então, fazendo a leitura do texto inicialmente que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, o capítulo 12, versículo 16, que passa a nos dizer assim: O tolo demonstra sua irritação imediatamente, mas o homem prudente deixa passar o insulto. Então a pergunta a ser respondida é: como o princípio nesse versículo pode ajudar uma pessoa a ser forte ao passar por problemas? Então eu resumi da seguinte forma: esse versículo nos ensina a ter um ponto de vista equilibrado sobre como resolvemos os nossos problemas, pois nem sempre precisamos ficar desesperados com as adversidades da vida, mas precisamos nos concentrar no que de fato requer preocupação, pois se não fizermos assim, iremos nos irritar com facilidade todo o tempo. A segunda pergunta de nossa consideração: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora nós iremos selecionar alguns versículos do Provérbios capítulo 12 e fazer um comentário. O primeiro selecionado é Provérbios 12, o versículo 9, que diz assim: Melhor ser uma pessoa comum e ter um servo do que glorificar a si mesmo e não ter o que comer. Então esse versículo me ajuda a entender a importância da humildade, pois quando queremos nos exibir, às vezes mostrando até o que não temos, só para se exaltar, podemos passar por dificuldades. Já quando somos humildes e temos o pé no chão, dificilmente passaremos por tribulações, pois saberemos sempre como controlar nossos gastos. Sendo assim, ou portanto, que eu possa sempre agir com sabedoria. Agora Provérbios 12, 10. O justo cuida dos seus animais domésticos, mas até a misericórdia dos maus é cruel. Esse versículo nos ajuda a entender a importância de sermos pessoas bondosas, demonstrando sempre atos de compaixão, independente de quem seja. Já quando fazemos tal ação com o propósito de me aparecer ou exibir, estarei sendo considerado por Deus como sendo alguém mau e cruel. Que a nossa intenção do coração seja sempre pura e para o bem, pois assim seremos consideradas pessoas justas. Agora Provérbios 12, 16, que na verdade é o mesmo texto inicial que nós lemos, mas aqui nós vamos fazer uma reflexão diferente. O tolo demonstra a sua irritação imediatamente, mas o homem prudente deixa passar o insulto. Quando somos ofendidos, por mais que seja ofensivo, não podemos nos irritar, pois a irritação é para os tolos, e nós não queremos ser tal pessoa. Na verdade, queremos ser conhecidos como pessoas prudentes, deixando passar por alto as ofensas. Que possamos continuar pedindo sempre, sempre, sempre o Espírito Santo de Deus. Provérbios 12, 18 passa a nos dizer assim: Palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua dos sábios é uma cura. Esse versículo me ensinou a importância de controlar a minha língua, pois, embora pequena, pode fazer um estrago imenso.
Então, não devo fazer fofoca, falar de assuntos confidenciais e nunca denegrir a reputação de um irmão sem conhecer os fatos. Mas, querendo ser exatamente o oposto, usar nossa língua para edificar e encorajar, para que assim possamos ser uma cura para meus irmãos. Provérbios 12, 21 passa a nos dizer assim: nenhum mal atingirá o justo, mas os maus sofrerão muitas calamidades. Fazer o bem já é maravilhoso, e saber que ao agir de tal forma não sofreremos calamidades, aí é uma bênção total. No entanto, Jeová diz que os maus que fazem o bem e não praticam a justiça sofrerão muitas calamidades. Isso me ajuda a entender em que lado quero estar, sabendo que a decisão que eu tomar terei consequências, boas ou ruins. Provérbios 12, 24. A mão diligente o governará, mas a mão preguiçosa fará trabalhos forçados. Todos nós sabemos que o trabalho árduo edifica o homem e traz dignidade. Do contrário, também é verdade. A preguiça leva à pobreza e submissão. Isso literalmente falando. Já em sentido espiritual, a preguiça pode nos fazer perder a vontade de estudar a palavra de Deus, trazendo consequências trágicas. Já o dirigente sempre estará atendendo às orientações e será dirigente. Qual você escolherá? Agora Provérbios 12, 28. O caminho da justiça conduz à vida. Nessa vereda não há morte. Jeová nos deu o livre-arbítrio para que, com a capacidade de discernimento, façamos boas escolhas. E nesse versículo não é diferente. Jeová nos dá duas opções, vida e morte, resultante da justiça praticada. Sendo assim, precisamos em todos os aspectos da vida praticar a justiça para que no momento certo Jeová possa nos achar como praticantes da justiça. Então, vamos dar início a nossas considerações preparando a designação número 4 e iniciando conversas. Essa parte ela tem 2 minutos apenas, será feito de forma de casa em casa. Então, podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela diz: bom dia, vizinha. Tudo bem? Me chamo Maria, sou uma testemunha de Jeová. Como você se chama? Então, Ana, ela fala: bom dia, me chamo Ana. Maria continua: já vi que o dia começou no 220, já com roupa na corda. Vida de dona de casa não é fácil não é verdade? Então Ana ela diz: nem fala. E só estou aqui pois o bebê está dormindo. Se ele acordar já era, não consigo fazer mais nada. Então Maria ela fala: sei como é. Já passei por essa fase. Graças a Deus já estão chegando na adolescência. Mas aí vem outra dor de cabeça. Mas faz parte da vida. Mas você sabe o que pode nos ajudar nesse processo de criar e educar nossos filhos de uma forma que eles cresçam responsáveis? Então Ana ela fala: dando uma boa educação. Maria diz: sim, isso com certeza é fundamental. Mas também há outro tipo de educação que faz muito necessário. Veja só o que diz aqui no livro D. Então aqui a gente finaliza a primeira designação. Se você quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade. Na verdade, é só uma base para que assim você possa preparar a sua. Vamos agora passar para a designação número 5, que também iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos e será também feita de casa em casa. Ofereça um estudo bíblico. Então, inicialmente vai ser igual à primeira, mas na metade, por fim, nós iremos modificar. Então, iremos iniciar assim. Maria, ela diz: bom dia, vizinha. Tudo bem? Me chamo Maria, sou uma testemunha de Jeová. Como você se chama? Então, Ana se apresenta. Bom dia, me chamo Ana. Maria continua: já vi que o dia começou no 220, já com roupa na corda. Vida de dona de casa não é fácil, não. Não é verdade? Então, Ana, ela diz: nem fala. Eu só estou aqui pois o bebê está dormindo.
Se ele acordar, já era, não consigo fazer mais nada. Então, Maria, ela diz: sei como é, já passei por essa fase. Graças a Deus já estão chegando na adolescência. Mas aí vem outra dor de cabeça, mas faz parte da vida. Mas você sabe o que pode nos ajudar nesse processo de criar e educar nossos filhos de uma forma que eles cresçam responsáveis? Então, Ana, ela diz, sim, dando educação, tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, pois só assim eles conseguirão ter uma boa carreira e vencer na vida. Então, Maria, ela diz, você está certa, sem educação não chegamos a lugar nenhum. Mas você sabia que existe algo melhor do que a educação secular? Então, Ana, ela fala, e o que seria? Maria fala, vou te mostrar. Veja só o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Então faz a leitura e depois diz assim. Paulo ele foi bem instruído no ensino secular daquela época. Alguns estudiosos dizem que, se fosse hoje, poderia ser considerado uma faculdade. Mas notou o que ele falou de todo o conhecimento e prestígio que ele havia adquirido? Então Ana fala, pelo que entendi, ele deixou tudo para trás e considerava como se fosse lixo. Maria diz, isso mesmo. A partir do momento que ele conheceu o conhecimento superior, que era Cristo, ele deixou tudo para trás. Gostaria de entender como seu filho e você pode também encontrar esse conhecimento superior? Então Ana ela diz, seria bom. Maria fala, ótimo. Então vou te mostrar como funciona um estudo bíblico. Então a gente aqui finaliza a segunda designação e agora passaremos para a designação número 6, cultivando o interesse. Tem 3 minutos, será um testemunho informal. Mostre o site jw.org para uma pessoa que tem filhos. Então podemos iniciar assim. Maria, ela inicia dizendo: bom dia, Ana, tudo bem? Ana diz: bom dia, Maria, tudo bem sim. Maria continua: a sua filha também vai sair cedo hoje? Então Ana fala: vai sim. Hoje ela terá só a prova de português. Então Maria diz: ah, que bom, igual a minha. Ela conseguiu estudar para a prova? Ana fala: ah, Maria, estudou só um pouquinho. Isso porque deixei ela sem telefone durante 2 dias. Mas foi difícil, hein? Ficou de cara feia, não queria nem falar comigo, não sei o que faço. Então Maria diz: o que posso dizer para você que fácil realmente não é, mas precisamos agir, assim como você fez. Senão a tendência é piorar cada vez mais. Eu também tive que colocar regras lá em casa e graças a Deus vem dando certo. Então Ana ela diz: que legal, me conta esse segredo, o que você tem feito? Então Maria diz: na verdade eu pesquisei algumas matérias e estou colocando em prática as sugestões dadas. Vou te mostrar. Eu usei esse site aqui, ó, jw.org. É o site da minha religião. Quando abre aqui a página principal, podemos escrever o que queremos aqui nessa lupa. Por exemplo, filhos, controle no telefone. Veja o tema que apareceu. Filhos online. O que os pais podem fazer? Por que quando chegar em casa, você não lê essa matéria? Então Ana diz, com certeza vou ler. Como faço para baixar esse site? Então Maria diz, é fácil, vou te mostrar. Então aqui a gente finaliza a terceira designação. Passando agora para a última designação, designação número 7, explicando suas crenças. Essa parte já tem 3 minutos, será uma demonstração. O tema, vocês acreditam que sua religião é a única verdadeira? É uma pergunta. Então podemos iniciar da seguinte forma. Então Ana diz, Maria, fiquei feliz de ter te reencontrado. Tomara que consigamos nos ver mais vezes. Então Maria ela fala, agora vai ser mais fácil. Vou te passar o meu contato e você me passa o seu. Então Ana ela diz, maravilha, anota aí. Aproveitando, queria te fazer um convite. Então Maria ela diz, opa, e o que seria? Então Ana ela diz, queria te convidar para assistir meu batismo. Consegui finalmente aceitar Jesus. Seria muito bom ter você lá. Então Maria fala, fico feliz pelo convite, Ana. E que bom que encontrou a Cristo.
mas não vou poder estar presente. Esqueceu que sou testemunha de Jeová? Então Ana ela fala: Não, não esqueci. Você não vai lá para se converter. É só para assistir um batismo. Então Maria diz: Eu sei, Ana, mas me entenda. Pode ser que seja dito coisas lá que não estarei de acordo. E é como se eu estivesse retrocedendo naquilo que aprendi. Então Ana ela diz: Sei, me engana que gosto. Na verdade, vocês acreditam que somente a religião de vocês é a verdadeira. Então Maria diz: Não, não é bem assim. Quando você escolheu a sua religião, foi por qual motivo? Então Ana ela fala: gostei de lá, o ambiente é bom, o que falam faz sentido com a palavra de Deus e achei a melhor. Então Maria diz: Muito bem. É exatamente essas avaliações que precisamos fazer. E foi isso que fiz também. Por isso escolhi a minha e você escolheu a sua. E nessas escolhas que fazemos, devemos sempre tomar cuidado com algo que Jesus disse. Veja depois, em sua casa, o texto de Mateus 7,14. Ali você vai ver que Jesus cita dois tipos de portão, o apertado e o estreito. E somente um iria conduzir à vida. E nós, testemunhas de Jeová, acreditamos que encontramos a verdade, o caminho para a salvação. Por isso que agradeço de coração o seu convite e desejo que seja muito feliz nessa sua caminhada espiritual, mas não poderei estar presente. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo bíblico do capítulo 26, parágrafos do 1 até o parágrafo número 8. Esse estudo tem o seguinte tema: nenhum de vocês morrerá. Então, o texto que está baseando essa consideração é o livro de Atos 27, do versículo 1 até o capítulo 28, versículo 10. Ao enfrentar naufrágio, Paulo demonstra grande fé e amor pelas pessoas. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Para César irá. Paulo não para de pensar nessas palavras do governador Festo, pois elas terão um grande impacto sobre o seu futuro. Paulo está preso há 2 anos, de modo que a longa viagem a Roma ao menos significará uma mudança de ares. Mas as vívidas lembranças que Paulo tem de suas viagens marítimas incluem muito mais do que brisas refrescantes e belos pôres do sol. Assim, a ideia de ter de fazer uma viagem para comparecer perante César deve fazer Paulo refletir seriamente a respeito do que o aguarda. Paulo já enfrentou perigos no mar, muitas vezes tendo sobrevivido a 3 naufrágios e até mesmo passando uma noite e um dia em mar aberto. Além disso, essa viagem será bem diferente das viagens missionárias que ele fazia quando era um homem livre. Paulo viajara como prisioneiro e por uma enorme distância, mais de 3.000 quilômetros de Cesareia a Roma. Será que ele conseguirá sair são e salvo dessa viagem? Mesmo que consiga, será que vai ser condenado à morte ao chegar a Roma? Lembre-se de que ele será julgado pela autoridade mais poderosa do mundo de Satanás daquela época. Pergunta: que tipo de viagem Paulo estava para fazer e com o que ele talvez estivesse preocupado? Então Paulo ele fará uma viagem longa e perigosa, e diferente das outras viagens, ele fará essa como prisioneiro. E provavelmente Paulo esteja preocupado com sua segurança durante a viagem. Talvez esteja pensando como será seu julgamento. Então, de fato, pode ser uma viagem angustiante para Paulo. Leitura do parágrafo 3. Depois de tudo que você leu a respeito de Paulo, acha que ele perdeu a esperança ou entrou em desespero por causa do que lhe poderia acontecer? É claro que não. Embora Paulo soubesse que enfrentaria dificuldades, ele não sabia que forma essas assumiriam. Então, por que ele deveria permitir que sua alegria no ministério fosse sufocada por ansiedade causada por coisas que estavam além de seu controle? Paulo sabia que a vontade de Jeová era que ele aproveitasse toda a oportunidade para pregar as boas novas do reino de Deus às pessoas, mesmo às autoridades seculares. Paulo estava decidido a viver à altura de sua comissão, independentemente do que acontecesse. Não é essa também a nossa determinação? Portanto, acompanhamos Paulo nessa viagem histórica
e analisemos como podemos nos beneficiar de seu exemplo. Pergunta: o que Paulo estava decidido a fazer e o que vamos analisar neste capítulo? Então, Paulo estava decidido a viver à altura da sua comissão, independente do que pudesse acontecer. Nesse capítulo, iremos acompanhar a viagem de Paulo e ver como podemos nos beneficiar. Subtítulo: os ventos eram contrários. Leitura do 4. Paulo e alguns outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, que decidiu embarcar em um navio mercante que havia chegado a Cesareia. Esse navio tinha vindo de Adramítio, um porto na costa oeste da Ásia Menor, do lado oposto à cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos. De Cesareia, esse navio viajaria em direção ao norte e depois ao oeste, fazendo paradas a fim de descarregar e carregar mercadorias. Essas embarcações não eram projetadas para proporcionar conforto aos passageiros, muito menos aos prisioneiros. Felizmente, Paulo não seria o único cristão no meio daquele grupo de criminosos. Pelo menos 2 irmãos cristãos estavam com ele, Aristarco e Lucas. Naturalmente, foi Lucas quem escreveu o relato. Não sabemos se esses 2 leais amigos de Paulo pagaram suas passagens ou se embarcaram como servos dele. Pergunta: em que tipo de embarcação Paulo começou sua viagem e quem estava com ele? Então Paulo começou sua viagem em um navio mercante, de carga, onde com certeza não dava nenhum tipo de conforto para os passageiros, muito menos para prisioneiros. E além de Paulo, estava também Aristarco e Lucas. Leitura do 5. Depois de passar um dia no mar e de ter viajado cerca de 110 quilômetros em direção ao norte, o navio atracou em Sidon, na costa da Síria. Pelo visto, Júlio não tratou Paulo como um prisioneiro comum, possivelmente porque Paulo era um cidadão romano cuja culpa não havia sido provada. Júlio permitiu que Paulo desembarcasse em terra firme para ver os irmãos. Os cristãos ali devem ter ficado muito alegres em poder cuidar do apóstolo Paulo de sua longa prisão. Consegue pensar em ocasiões em que você também poderia demonstrar amorosa hospitalidade e, desse modo, ser encorajado? Então a pergunta: que companheirismo Paulo pôde ter em Sidon e o que podemos aprender disso? Então o oficial Júlio deixou Paulo desembarcar em terra. Os cristãos ali ficaram alegres e trataram Paulo com hospitalidade. Isso nos ensina que também podemos demonstrar hospitalidade e dar encorajamento. Leitura do 6 ao 8. Depois de partir de Sidon, o navio continuou subindo pela costa e passou pela Cilícia, perto de Tarso, cidade natal de Paulo. Lucas não diz se o navio fez outras paradas, embora inclua o detalhe sombrio de que os ventos eram contrários. Ainda assim, podemos imaginar Paulo aproveitando toda a oportunidade para pregar as boas novas. Paulo, sem dúvida, deu testemunho a prisioneiros e a outras pessoas que estavam a bordo, incluindo a tripulação e os soldados, bem como a pessoas nos portos em que o navio atracou. Será que nós, da mesma forma, aproveitamos as oportunidades que temos para pregar? Por fim, o navio chegou a Mirra, um porto na costa sul da Ásia Menor. Ali Paulo e outros tiveram de trocar de embarcação para chegar a seu destino, Roma. Naquela época, o Egito era um grande fornecedor de grãos para Roma, e navios egípcios que transportavam esse tipo de carga atracavam em Mirra. Júlio encontrou um desses navios e fez com que os soldados e prisioneiros embarcassem nele. Essa embarcação devia ser bem maior do que a primeira. Ela estava transportando uma carga valiosa de trigo, bem como 276 pessoas, a tripulação, os soldados, os prisioneiros e provavelmente outros que estavam indo para Roma. É claro que, com essa troca de navios, o número de pessoas a quem Paulo podia pregar aumentou. E ele, sem dúvida, aproveitou essa situação. A próxima parada seria Cnido, no sudoeste da Ásia Menor. Com ventos favoráveis, um navio poderia percorrer essa distância em cerca de um dia.
Mas Lucas relata que eles navegaram vagarosamente por muitos dias e chegaram com dificuldade a Cnido. As condições de navegação haviam piorado. Imagine como as pessoas a bordo deveriam estar se sentindo à medida que o navio lutava contra os fortes ventos e as águas agitadas. Pergunta do 6 ao 8. Como foi a viagem de Paulo desde Sidon até Cnido e que oportunidades Paulo provavelmente aproveitou para pregar? Então eles navegaram sobre o abrigo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Atravessaram o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, chegando a Mirra. Ali, eles mudaram de embarcação, provavelmente numa embarcação egípcia. Depois, navegaram vagarosamente até chegar a Cnido. E provavelmente, Paulo aproveitou a oportunidade para ensinar as boas novas a outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e depois façam a leitura do quadro que aparece em nossa apostila, da página 204 e da página 208. Com certeza vai ser muito interessante e fortalecedor. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.